Olá, nono ano, tudo bem? Aqui é a Prof. Juliana. Vamos começar hoje mais um vídeo da matéria de arte, ok? Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre patrimônio cultural, certo? Se vocês quiserem me acompanhar na apostila, é a partir da página 34, ok? Então vamos lá, gente. O que é patrimônio cultural? Patrimônio é tudo aquilo que pertence a todos nós, é algo que simboliza a nossa identidade. Então, os patrimônios culturais, eles fazem parte de uma sociedade, eles identificam aquela sociedade. Se a gente for pensar, por exemplo, no Brasil, o que a gente tem de patrimônio cultural? As nossas cidades históricas, por exemplo, a cidade de Ouro Preto, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos diversos edifícios que podem ser considerados patrimônio cultural, porque eles fazem parte da nossa identidade como brasileiros. Por exemplo, os edifícios de Brasília, a Catedral de Brasília, eles são patrimônios da nossa sociedade, certo? Eles identificam aquilo que faz parte da identidade do brasileiro. Esses exemplos que eu citei para vocês são exemplos de patrimônios materiais, que nós podemos ver. A gente pode comprar uma passagem, ir para aquela cidade, visitar ela e a gente vai ver aquele patrimônio cultural com os nossos próprios olhos, certo? Então isso é um patrimônio material, gravem isso, certo? Então, o patrimônio material é todo aquele patrimônio que a gente pode ver. E existe também o patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial é aquele que a gente não pode ver e tocar com as nossas mãos. Por exemplo, as músicas, a gastronomia, as poesias, tudo isso são patrimônios imateriais. Por exemplo, a feijoada e o samba são patrimônios imateriais do Brasil. Claro que a gente pode comer uma feijoada, mas assim, para comer a feijoada a gente precisa preparar ela. Você não pode comprar uma passagem e visitar a feijoada, certo? Não é assim que funciona. Então esse que a gente não consegue tocar é o patrimônio imaterial, certo? Então aqui, ó, na apostila de vocês eu vou ler bem certinho para vocês verem ali, na página 35, acompanhem com a prof. O patrimônio cultural pode ser dividido em duas categorias principais: patrimônio material e patrimônio imaterial. O primeiro, que é o material, ele inclui objetos de arte, acervos de imagem, conjuntos e edificações históricas, sítios arqueológicos, etc. Tudo aquilo que a gente pode pegar uma passagem e ir lá e visitar. Agora, patrimônio imaterial são as práticas sociais, que podem se manifestar nas celebrações, nos saberes culturais, nas danças, na música e na culinária. É tudo aquilo que a gente não pode comprar uma passagem para ir visitar, tá bom? O samba, por exemplo, a gente não consegue visitar dessa forma. Claro que a gente escuta, ele toca, mas assim, não tem como a gente pegar ele na mão, ele não tem um endereço, certo? Então esses são os patrimônios imateriais. O patrimônio cultural, ele é protegido, ou seja, tudo aquilo que é patrimônio a gente deve preservar para que as próximas gerações também conheçam. Então, os patrimônios materiais, geralmente a gente considera eles como tombados, ou seja, você não pode ir lá e, por exemplo, fazer uma reforma num patrimônio cultural. Não é assim que funciona. Para você fazer uma reforma, para você adequar, para você fazer alguma mudança, existe uma legislação em cima disso, né? Existe um instituto que cuida desses patrimônios culturais e que é responsável, então, por organizar, né? Quando precisa fazer uma reforma, então a gente vai ter que organizar, vai ter que fazer um projeto, vai ter que ser uma coisa, né, que combina com aquilo que já tem. Não vamos usar materiais novos, a gente vai usar os materiais que já existiam naquela época. Vai ser feita uma pesquisa histórica, né? Tudo isso precisa ser pensado quando você vai mexer com patrimônio histórico, porque qual que é a ideia do patrimônio? Ele tá daquele jeito há muitos e muitos anos para que todas as pessoas que viveram desde que ele foi construído conheçam ele do jeito que ele é. Por exemplo, a cidade de Ouro Preto. A cidade de Ouro Preto, ela tem um sítio histórico, né? Ela tem uma parte preservada, uma parte tombada. Naquela parte da cidade, que é a cidade antiga, não pode fazer modificações. A estradinha de pedra é a mesma, as calçadas são as mesmas, porque é para as pessoas entenderem como que aquela cidade foi criada desde, né, dos primórdios dela, desde o início da cidade, e ela não foi modificada, porque ela é um pedaço da nossa história, ela é muito importante para a nossa história. Então, para a gente entender a história do Brasil, a gente precisa visitar Ouro Preto. Então, Ouro Preto ela vai ficar do jeito que ela tá, para a gente poder conhecer essa história, certo? Gente, a tarefa de hoje para vocês, ela é muito simples.
Primeiro eu quero que vocês façam os exercícios da parada obrigatória a partir da página 37, tá bom? Página 37, página 38. E a prof vai deixar um link de uma reportagem para vocês assistirem, certo? Aqui embaixo na descrição vai ter o link. É uma reportagem do Fantástico. Ela não é muito comprida e ela é bem legal. Ela mostra como que tá o patrimônio cultural hoje no Brasil, como que funciona pra gente reformar os patrimônios, quem que organiza essas reformas, como que funciona, enfim, vai falar um pouquinho sobre o patrimônio cultural hoje no Brasil, certo? Então, se vocês puderem, por favorzinho, assistam, porque é bem legal, vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar bastante, tá bom? E é isso, gente, amanhã eu vejo vocês na nossa aula para tirar dúvidas, certo? Amanhã de manhã. Fiquem ligados lá no grupo que a prof vai mandar o link pra gente entrar lá e conversar, tá bom? E lá eu vou tirar dúvida tanto dos exercícios que vocês já fizeram, como dos exercícios que eu tô passando hoje, ok? Então é isso, gente. Vejo vocês amanhã. Beijo, tchau, até mais.